Ora, se a palavra diz, e se você é servo de Jesus, que é a palavra, então você não vai ficar questionando, você vai ir lá, porque a palavra de Deus, mas eu não estou com vontade. Jesus falou assim, ó, aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Você não foi chamado para fazer a sua vontade. Você leu comigo agora há pouco. Nem todos que falarem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai, não é fazer a sua vontade. Olha só, não leva mal a mim não. É a palavra dele que diz, não sou eu não. É a palavra. Não fique chateado comigo. A gente só foi inspirado para falar isso para você. Ele disse que a gente precisa congregar. E eu pergunto para você, você tem congregado como Davi congregava? Salmo 27, a palavra de Deus diz, pastora Wanda, que o ricaço, o rei Davi, ele estava na casa do Senhor todos os dias. Quer dizer, ele entendia a necessidade de estar na casa de Deus. Se um homem como o rei Davi, sábio, rico, inteligente, não deixava a casa e reconhecia que era Deus, puxa, se o Davi, ele dizia que tudo que ele tinha vinha de Deus por causa da congregação que ele congregava, mas tem gente que fala, não, eu não preciso ir não, eu tenho fé em Deus lá na minha casa. Você está servindo a você mesmo. Quer ver um outro exemplo? Quando você toma decisões importantes, quando você resolve assumir uma determinada atitude a respeito de qualquer coisa, você busca primeiro saber qual seja a vontade de Deus a respeito desse assunto, ou você decide pelo conselho de outros, ou por sua opinião própria, ou por aquilo que você já acha que vai dar certo, que vai ser bom, e então você ora pedindo, Deus abençoa. Porque Deus, ele pode, por misericórdia, até abençoar a tua própria vontade. Mas se a vontade dele era que você tomasse uma outra escolha, uma outra decisão, mesmo que ele te abençoe, você não está fazendo a vontade dele. E o Senhor Jesus disse, aqueles que não fizerem a vontade de meu Pai não herdarão o reino de Deus. Se nós não herdarmos o reino dos céus, que é o reino de Deus, ainda aqui nessa terra, como é que iremos para lá depois? Quer ver outra vontade do Senhor? Diz assim, olha só, preste atenção. Olha o que Deus diz. Deus falando. Pode pegar na Bíblia católica, se quiser. Olha o que Deus fala. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, daqui a pouco eu te falo o capítulo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não, nem alguma semelhança do que há nos céus, embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não encurvarás a elas. Então Deus está falando aqui, pastora Wanda, que não é para a pessoa se prostrar diante de nenhuma imagem. Mas talvez você tenha aí na sua casa uma imagem de escultura. Talvez você tenha aí um ídolo. Você fala, é a minha senhora. Mas olha Deus proibindo aqui. Não, mas é uma imagem que eu gosto dela. Não, sabe como que é, né, pastor? Não sei não. A palavra de Deus diz para não se prostrar diante de ídolos. É a palavra, não sou eu. Êxodo capítulo 20. Então, como que eu sei, pastora Wanda, se eu estou servindo a Deus? Deus nivela pela palavra. Então, se Deus fala, não terás ídolos, então eu vou abandonar a ídolos. Jesus falou lá em João capítulo 4, que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito. Deus abomina a idolatria. Em espírito e em verdade, Jesus disse. Então, dobrar os nossos joelhos somente diante de Deus, que é espírito, não diante de coisa alguma formada, criada pelas mãos humanas. E adorarmos a Deus em espírito e em verdade, ou seja, com conhecimento da palavra de Deus. Todas as nossas orações devem ser, todas as nossas petições devem ser
direcionadas, feitas a Deus, em nome de Jesus. Nunca através de qualquer outro nome, pessoa ou objetos. Mas idolatria não fica apenas nas imagens de escultura. Idolatria pode ser também uma pessoa. Quando existe uma pessoa que é mais importante para você do que Deus em tua vida, isso é idolatria. Tem gente que trabalha e faz economias severas para poder estar presente num show de uma determinada pessoa, que gasta tudo que ela ganha investindo em correr atrás e saber e adquirir, comprar tudo a respeito de um ator, de uma atriz famosa, de um cantor ou de uma cantora. Isso também é idolatria. O apóstolo João disse, último versículo da primeira carta de João, ele diz assim: queridos, guardai-vos da idolatria. Tenham cuidado com a idolatria. Existem vários tipos de idolatria e Deus abomina, porque tudo que se relaciona à palavra idolatria é alguma coisa que está se colocando, fazendo interferência, querendo ser maior do que Deus na sua vida, no seu coração. Tudo que ficar acima de Deus, Deus vai detestar, seja lá o que for. E a pergunta nossa hoje é o seguinte: você serve quem? A Deus? Deus não é a Bíblia, Deus é a palavra. O que ele falou aqui é a vontade dele. Você serve a vontade de Deus? Ou você tem servido os seus interesses? Você tem feito as suas vontades? Voltamos a falar. Olha só. A palavra de Deus fala sobre dízimos. A palavra fala. Você separa 10% daquilo que Deus te abençoa? Trabalho das suas mãos? Não, eu não separo. Você está servindo os seus interesses. Ah, mas eu creio em Deus. A palavra de Deus diz em Tiago que até os demônios creem em Deus. E eles estremecem. Só crer em Deus não adianta. Uma mulher uma vez falou para Jesus: Jesus, que discurso lindo! Jesus olhou para ela e falou: mulher, discurso lindo que nada. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica. Então eu sei que eu estou servindo a Deus quando eu pratico a palavra. Se a palavra de Deus fala algo para mim e eu não pratico, eu não estou servindo a Deus. Colocamos mais alguns exemplos aqui. Um exemplo: se Deus fala para você se consagrar, você tem se consagrado? A palavra de Deus fala, pastora Wanda, que a gente deve lutar pela nossa família. Tem gente nos assistindo agora, que ela está vendo o casamento dela está sendo destruído, os filhos dela estão indo para a marginalidade, e a palavra de Deus diz, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que quem não luta pela sua família, ele é pior do que o infiel. Então tem gente que sabe disso, se não sabia, está sabendo agora, mas ela não está lutando pela família. E muitas vezes está até lutando, mas não fazendo tudo aquilo que ela sabe que deve fazer. Devemos praticar o jejum. Jesus disse, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Quantas vezes você tem jejuado dentro de uma semana? Outra coisa que nós devemos fazer, orar a Deus. De repente você diz, não, mas eu oro todos os dias pela minha família. Mas como é que está o seu coração? Tem liberado perdão? Tem orado realmente desejando o melhor? Você tem orado pelo seu marido desejando a estabilidade, o bem do matrimônio de vocês? Ou você tem orado com o coração cheio de tristeza, de ira, de raiva, dizendo assim, Deus, se é para viver assim, eu não quero mais esse matrimônio. Deus quer o seu matrimônio. Ele não vai responder a sua oração enquanto você não limpar o teu coração e dizer, Deus, eu quero a tua vontade. Então me ajude a querer a tua vontade e fazê-la. É isso aí. Então o tema de hoje foi um pouco forte, é verdade, mas a palavra de Deus é forte mesmo. Jesus, ele falou, né, pastora Wanda? Jesus disse assim, que o caminho que nos conduz à salvação é apertado e a porta é estreita. E até aqui, ó, em Malaquias, até abri aqui, ó, em Malaquias Deus fala assim, ó, então vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença. Quem serve faz a vontade da palavra. Quem não serve, não. Faz sua própria vontade, colhe suas próprias consequências, e então não há essa diferença. Não importa se muitas vezes as pessoas não vejam a diferença de
que servimos a Deus. Importa o que Deus está vendo, porque aquilo que fazemos hoje vai pesar muito para o nosso amanhã. É isso aí. Amanhã a gente volta com um assunto muito importante, vai servir demais para a sua vida. No mesmo horário, sempre crescendo na palavra.